Salomão diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guardas o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Esse mesmo irmão Salomão, ele diz no livro de Provérbios, que um coração alegre formoseia o rosto. É fácil de você identificar quando alguém está com um coração alegre. O rosto desta pessoa brilha. Eu sou rodoviário, a empresa que eu trabalho, nós temos um colega de serviço lá. E eu vejo que as pessoas apelidaram ele de só alegria. Ele chega perto de você com um lindo sorriso, sempre sorrindo, né? Se você olhar para ele, não tem uma beleza física, é assim que nem eu, mas ele tem sempre um sorriso no rosto. E um dia me aproximei dele, ele disse: "A paz do Senhor." Disse: "Amém, paz do Senhor." Irmão da igreja? Eu perguntei para ele, disse: "Sim, eu sou da igreja, sou obreiro da igreja." Aí eu entendi porque ele está sempre alegre, porque está sempre sorrindo, e porque apelidaram ele de só alegria. É a presença de Deus na vida da pessoa que faz um ser humano alegre. É a presença de Deus. Tem muitas pessoas amarguradas porque falta a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Todos nós temos problemas, e às vezes no momento dos problemas a gente perde um pouquinho a classe, mas em seguida o Espírito Santo está aí para nos confortar. Eu tenho um irmão, o presbítero irmão Hélio, grande amigo meu. Eu lembro uma vez ele passou por uma adversidade, choveu bastante, né? E a chuva veio e causou um prejuízo, ele perdeu todo o seu móvel dentro da sua casa. Eu fui lá, o irmão Hélio, né? Me colocar à disposição dele. Cheguei lá, eu saí, fui confortado de lá, porque aquele homem dava risada assim, meu Deus, parece que tinha ganho na Mega Sena da virada, de tanta alegria. Poxa, e eu aprendi com aquilo ali, porque é fácil você sorrir quando tudo está bem, mas quando o vento sopra ao contrário, não é sempre fácil. Mas aquele irmão era só sorriso, era só alegria, o irmão Hélio. Isso me alegra, essas pessoas assim que a gente se aproxima deles às vezes para levar uma palavra de conforto, e a gente acaba saindo dali confortado. Eu tenho um texto bíblico aqui para uma meditação que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: "E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho." Nós estamos diante de um texto muito interessante. Quando a gente lê este texto a partir do versículo 1, a gente vai observar que temos ali um moço chamado Elcana. Elcana, ele era esposo de Ana, Ana era sua esposa. Só que a Bíblia diz que Ana era estéril, o Senhor havia cerrado a madre de Ana, e ela não podia ter filho. A Bíblia ela condena a bigamia, mas a cultura judaica, a própria lei civil judaica, ela abriu uma brecha no caso de um homem casado com uma mulher, por não gerar filho, ele podia ter uma segunda esposa para que deixasse descendente, para que o seu nome fosse afamado em Israel. A Bíblia condena esse tipo de comportamento. A Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Quando a gente olha esse marido de uma só mulher, tem duas conotações. Primeiro, é aquela pessoa que se casou com aquela mulher e nunca se separou dela, né? Primeira conotação. Nunca separou, nunca se divorciou, se mantém firme. Então, marido de uma só mulher. E uma outra conotação, no caso aqui de Elcana, que tinha duas. Então, à luz da Bíblia, está totalmente errado. O texto narra aqui um fato para que a gente possa meditar e aprender. Quando olhamos para os erros dos homens do passado, nós aprendemos lições e temos que ter o cuidado para não enveredar por este caminho, certo? Estamos na dispensação da graça, e a graça, se a gente for analisar fundo, ela é muito mais séria quase do que a lei. O problema da lei é que quando Deus punir é em cima da hora. A graça não, ela te dá um espaço para tu te retratar com Deus. Essa é a diferença. Mas quando você olha ali sobre a questão do adultério, Jesus disse que quem olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração já adulterou com ela. Então é pior que a lei, certo? Mas qual era a ideia de Jesus? Era cortar o cordão umbilical, para que ele não viesse se enraizar no coração da pessoa
e levar a pessoa a tomar a decisão de consumar o ato. Voltando aqui, a Bíblia Sagrada nos diz que pelo fato de Ana não ter filho, ele tinha uma outra esposa, chamava-se Penina. A Bíblia diz que essa Penina, quando eles desciam para o lugar de adoração em Siló, a Penina muito irritava Ana, provocava. Nós não temos ideia, a Bíblia não narra aqui os insultos, a forma como a Penina debochava de Ana, pelo fato de Ana não ter um filho. Mas a Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. A Bíblia diz que uma certa feita, o seu esposo, o seu marido, chamou ela, e ao chamar Ana para descer para adoração ao Senhor, ela estava amargurada, Ana estava triste, só chorava e não conseguia comer. Elcana disse: vamos, levanta-te, come, porque choras? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? E a Bíblia diz que a pessoa de Elcana dava uma porção melhor para Ana, porque ele amava Ana. Ana era sua esposa, e ele amava ela. Nem ele nem ela tinham culpa de o Senhor ter cerrado a sua amada. Mas a Bíblia diz que depois de uma conversa boa, no dia da adoração, a irmã teve força e veio para Siló, para o templo, para adorar a Deus. Quantas vezes nós somos impedidos de ir na casa de Deus devido às circunstâncias? O grande problema é que o diabo sabe que é na igreja que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele não quer que você vá à igreja. Eu tenho o privilégio que Deus me deu da gente pregar em vários lugares. Inclusive neste último final de semana eu estive pregando num evento ali, uma igreja, que eu até me surpreendi quando eu cheguei lá. A igreja superlotada, pessoas fora da igreja que não aguentou. Todas as pessoas dentro não comportou, apesar de ser uma igreja grande. Tinha corais cantando ali. E a gente tem esse privilégio, que Deus nos tem honrado com esse privilégio. Tudo isso nos méritos de Cristo. Mas sempre que eu vou na igreja, eu nunca vou como um pregador. Eu nunca vou na igreja como um evangelista. Sempre que eu vou na igreja, eu vou como um adorador. Tem muitas pessoas que não vão como adorador. Só vai se está escalado, se tem algum compromisso. Eu vou na igreja porque eu sou um adorador. Na minha percepção, existem 2 razões fortes para ir na igreja. É claro que tem mais, mas eu vou mencionar apenas 2 razões. Primeira razão, para mim adorar a Deus na beleza da sua santidade, né? E além de adorar a Deus, a segunda razão é ouvir Deus falar comigo. E olha, eu não me lembro que eu tenha ido num culto e Deus não tenha falado comigo. Porque eu chego num culto, eu fico ouvindo os hinos da harpa, participando dos hinos da harpa, os hinos congregacional, eu fico participando. Eu não estou preocupado com a pessoa que está cantando se está desafinada. A minha preocupação é com a letra daquela melodia. Porque o louvor, ele é uma mensagem cantada. Mas muitas vezes a gente vai na igreja preocupado apenas com quem vai cantar, com o timbre da voz. Se a pessoa canta no soprano, no contralto, no tenor, no baixo, e não medita nas letras daquele hino. Quantas vezes eu estou num culto e eu levo uma mensagem de casa preparada e na letra de um hino o Senhor me leva a trocar a mensagem e Deus me usa poderosamente. Então é muito importante, quando você for na igreja, coloque essas 2 coisas no teu coração. Vá ali com esse sentimento de adorador, esqueça a sua posição dentro da igreja, em termos de hierarquia. Se você é um presbítero, se é um evangelista, se é um pastor, não importa. Entre na casa do Senhor como um adorador e você vai ver que as coisas vão mudar. Deus vai se particularizar com você. Você vai esquecer o relógio, você vai esquecer o tempo e vai se jogar nos braços afáveis de Jesus Cristo. A irmã desceu naquele dia, depois de chorar, da amargura no seu coração, ela desce. Hoje, para a gente chegar na igreja é fácil, é perto, muitas pessoas têm carro. Naquela época, meu irmão, eles caminhavam, eram dias para chegar no lugar da adoração. Passava, às vezes, 2, 3 dias viajando para chegar no lugar da adoração. Às vezes vinha em comboio, dependendo da região em que eles estavam. Tinham que vir em comboio para evitar assalto. Então reuniam as famílias e vinham para a adoração a Deus. Não era como hoje. E hoje nós temos toda a facilidade. E muitas pessoas moram dentro da igreja,
chega atrasado, falta no culto, só vou no culto de Santa Ceia, só vou no culto de evento. Não faça isso. A Bíblia diz, os escritores hebreus, não abandonando a congregação como é costume de muitos. O ano passado estudamos na revista Escola Bíblica Dominical da CPAD, estudamos ali sobre os crentes desagregados, os crentes que não têm congregação. O número é quase maior do que os que estão congregando. As pessoas perderam o prazer de ir na casa do Senhor. O salmista, no Salmo 122, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa boa ter essa alegria de ir na casa do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando chegou no templo, os homens estavam vendendo, ele correu com os cambistas dali e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então vá com este sentimento de que ali é uma casa de oração, uma casa que você pode se derramar na presença de Deus. Eu tenho observado hoje muitas pessoas, e esta mensagem aqui, eu quero focar ela sobre quando um líder perde a visão de Deus. Lembra-me que eu fui criado e convivi com o pastor Filosolino, né? O pastor Filosolino, ele dizia para mim, eu era adolescente, meu filho, obreiro, para ser obreiro, para se considerar obreiro, ele tem que jejuar pelo menos 3 vezes por semana. Obreiro, para ser obreiro, tem que orar pelo menos de 10 minutos a meia hora por dia, para poder se considerar um obreiro. Hoje a gente vai nas igrejas, infelizmente, nós estamos cheios, desculpa a expressão aqui, de pastores almofadinha, pastores de gabinete, né? O culto começa às 7h30 e tem aquele momento de oração, no culto de oração e doutrina, ele já chega ali só na hora da pregação, com uma presidente na mão, né? Não vai ali adorar a Deus, seu exemplo para a igreja, seu exemplo para os seus membros da sua igreja. Já não se faz mais isso. Os últimos 3 pastores que eu trabalhei com eles, eu nunca vi ele chegar sequer 10 minutos antes do culto para dobrar o joelho e orar. E olha que eu sempre que vou na igreja, o culto começa às 8, eu gosto de chegar sempre às 7h30. Né? Mas eu nunca, durante os 3 últimos pastores que eu trabalhei, eu nunca vi ele chegar no culto de oração, pelo menos 5 minutos antes do culto começar. Isto é muito triste, porque a igreja ela só vai até onde o líder vai. A membresia só vai até onde o pastor vai. A igreja ela é considerada ovelha, então ela só vai até onde o pastor vai. E aqui a Bíblia Sagrada nos diz que Ana desceu mesmo amargurada, mas ela foi ao templo. Chegou ali, ela começou a orar, Senhor Deus dos exércitos, ela fez um voto a Deus. Que o Senhor abençoasse ela, atentasse para a sua situação. E o Senhor lhe concedesse um filho, que ela daria esse filho para Deus. Na sua cabeça não passaria navalha. Este menino seria um menino nazireu de Deus. E a Bíblia diz que Ana estava ali com amargura na alma, ela não conseguia expressar a palavra, ela só batia os lábios ali, a lágrima rolando nos olhos. Quantas vezes as lutas são tão grandes na nossa vida, que a gente não consegue nem orar, a gente só chora. Mas a Bíblia tem uma palavra para você que chora, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz também que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Vai chegar esse momento em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ana está ali e o sacerdote Eli, o pastor Eli, viu Ana, ele estava junto ao pilar do templo. Ele foi lá e interromper a oração de Ana. Veja que coisa triste, né, irmãos? Em vez de chegar ali, dobrar o joelho ao lado de Ana e começar a orar, não. Ele foi interromper a irmã Ana. Quantas vezes nós somos interrompidos de fazer a obra de Deus? Quantas vezes o inimigo usa pessoas e as pessoas acham que é Deus que está usando, interrompendo de fazermos a obra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele se aproxima dela e disse, até quando tu estarás embriagada? Afasta de ti esse teu vinho. Eu acho interessante a postura da irmã Ana. Não, Senhor meu, o meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu sou uma mulher atribulada de coração. E assim eu vim derramar a minha alma na presença de Deus. E após ela falar isso, ele entendeu o porquê aquele choro dela. Porque ela não expressava a palavra. E a Bíblia diz que ele disse, o Senhor conceda segundo o desejo do teu coração. Vá em paz. E ela saiu dali, aquela Ana que entrou amargurada, entrou triste. Ela saiu dali alegre, chegou em casa, se alimentou, prosseguiu e desceu para sua cidade. E quando ela chega ali, a Bíblia diz que Elcana coabitou com ela
e o Senhor lhe deu um filho e ela colocou o nome desse filho de Samuel. Samuel, nós conhecemos a história dele. Ele tinha uma missão tríplice. Ele foi sacerdote, ele foi juiz e também foi profeta. Porque uma mulher foi ao templo, à casa de Deus. Não se afaste da igreja. Não importa se alguém irrita você, se alguém provoca você, vá na igreja, prestar o seu culto a Deus, prestar sua adoração a Deus. O seu compromisso, em primeiro lugar, é seu com Deus. Que Deus aqui nos abençoe e até o próximo vídeo.